Mas vamos lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Luiz Cláudio Lula da Silva Filho, filho caçula do presidente Lula, saia do apartamento onde vive com a ex-companheira e não se aproxime dela, mantenha uma distância de pelo menos 300 metros. A decisão ocorreu após a médica Natália Insky Cariol registrar um boletim de ocorrência acusando o companheiro, o Luiz Cláudio Lula da Silva Filho, de agressões físicas e psicológicas. Os dois mantiveram um relacionamento nos últimos 2 anos, mas se separaram depois que ela descobriu, no ano passado, traições por parte de Luiz Cláudio. Segundo a médica, que registrou o caso na delegacia da mulher de São Paulo e citou 5 acusações: violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher, injúria, entre a injúria, nomes de puta, de rapariga, de vagabunda, segundo a médica, disse em depoimento ao delegado, entre as agressões, braço torcido, pescoço machucado, cabelo puxado, ela que não registrou o boletim de ocorrência antes, segundo ela disse a delegada, por Luiz Cláudio teria dito que não aconteceria nada com ele por ser filho de presidente da República, teria perdido o medo por ele estar insistindo, e o que teria deflagrado essa confusão foi ele tomar um celular dela, segundo o depoimento, as informações que eu tive, né? E ela disse que até cotovelada durante uma briga de casal chegou a levar no rosto dele, né? Em janeiro deste ano. Disse que as agressões verbais e psicológicas eram constantes. Ela também disse que chegou a se afastar do trabalho por 1 mês devido a traumas causados pelas agressões físicas e pela condição psicológica dela, que não tinha condições e que foi hospitalizada devido a isto, com crise de ansiedade. Os advogados que representam o filho do presidente, Luiz Cláudio, disseram que as declarações da médica, a ex-companheira, são totalmente fantasiosas, que não procedem e que vão pedir reparação por danos morais. Agora ela conseguiu uma decisão judicial, não é? E segundo a decisão judicial, algo que ela disse deve proceder, deve prevalecer, ela deve ter apresentado algum documento. É grave, independente de quem se trata, isso é um assunto que vem sendo recorrente nesta bancada. Ninguém pertence a ninguém, e muito menos uma pessoa de um sexo feminino pertence a alguém de sexo masculino. Isso virou corriqueiro aqui, é abominável de qualquer pessoa. E o que me chama a atenção, nesse caso, mais uma vez, é os 2 pesos e as 2 medidas de como se comporta a esquerda no Brasil. E eu estou falando com bastante calma e serenidade para o que eu diga não ser desvirtuado. Se nesse momento tivesse sido um filho do ou então presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro que tivesse agredido uma companheira dele, já era um escândalo. Estava em todas as TVs, comentaristas. Ontem esse assunto surgiu à tona, os sites e blogs de quase todo o Brasil deram cobertura, mas a grande mídia não. Mas o que mais me impressiona, cadê as feministas? Alguém ligou para essa médica? Alguma deputada do PT? Alguma deputada do PSOL? Alguma deputada do PCdoB ligou para essa médica? A primeira-dama do Brasil, Janja, ligou para essa médica para saber qual é o estado dela, se ela tem alguma prova? Alguma associação feminista ou de mulheres soltaram nota? Não. Até 11h50 da manhã? Não. Porque de 20 minutos para cá eu não consigo dar conta. Mas se fosse alguém de direita, se fosse outro lado político, se fosse alguém da família Bolsonaro, estaria morto e sepultado nesse momento. Ninguém tem dúvida disso. Inclusive, artigos escritos agora por um jornalista do UOL diz exatamente isso. Mário Sabino, hoje de manhã, disse exatamente isto. Esse machismo pode? Cadê a recriminação? Cadê a repressão? E graças a Deus eu não falo aqui em relação à bancada, não. Porque independente das nossas preferências ideológicas,
do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente abomina, do que a gente aprova. Graças a Deus isso aqui é uma linha só. Ela é unanimidade aqui. Isso não cabe na sociedade. Nunca coube, e ainda mais nos dias atuais. Então fica a minha indagação a você que me acompanha aí de esquerda. Cadê a sua reprovação? Cadê seu chilique com os dedos nervosos no seu teclado ou no seu smartphone nas redes sociais? Ou para esse lado da política você passa pano e se for por outro lado de agressão você recrimina. Fica a indagação. Crime, Bruno, não tem nome e sobrenome. Comprovado, crime é crime. E muita gente vai torcer o nariz pro seu comentário e eu endosso ele de ponta a ponta. Porque, de fato, se fosse qualquer indivíduo com o sobrenome Bolsonaro hoje, isso estaria estampado nas redes sociais de grande parte de parlamentares, homens e mulheres de partidos de esquerda. Violência contra a mulher, se você quiser enfrentar ela de verdade, você tem que enfrentar ela como um todo. Não só daqueles os quais você tem rivalidade política, mas todos. Porque do contrário, ela não acaba. Ela só vai ser, só vai ter um lado partidário. E, na prática, isso não deve existir. Só para vocês terem uma ideia, a cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência. A cada hora, 26... a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física no país. Porque isso aqui a gente está falando de quem sofre agressão e de quem denuncia. Por isso essas diferenças. Em 2023, cresceu 22% o número de casos de violência contra a mulher. E nos últimos anos, esses números eles têm crescido. Então, a gente tem falado mais sobre o tema, obviamente, tem gerado mais denúncias e esses números acabam crescendo porque passam a entrar no radar. Mas a gente precisa ter a consciência de que cada um de nós, homens e mulheres, precisam fazer a própria parte. Então, tem informação? Diz que 180. Denuncie. E você, esqueça o lado. Se preocupe com a vida. De homem, de mulher, de esquerda, de direita, não interessa. Não é de hoje que filhos, familiares são sempre um problema, um desafio para autoridades públicas, sejam elas mulheres ou homens. E no Brasil, devido sobretudo ao protagonismo político dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, protagonismo no sentido eleitoral, tá, gente? Um foi eleito com muitos votos, outro é senador, outro é vereador, e aí, obviamente, o envolvimento deles no ex-governo, no então governo do presidente Bolsonaro, trouxe sim uma série de desafios e problemas para Bolsonaro, que sempre alimentou essa questão. O Lulinha falado aqui é o Lulinha da Game Corp, cuja investigação foi arquivada. O que agrediu não é esse, não. Não é Lulinha, não? Não. Ué. O que agrediu é o mais novo, é o do rolo do Corinthians, é o que chegou a ser preparador físico do Corinthians, é o rolo com jogador de futebol, é porque o mais velho, que é Lulinha, que é esse que teve o rolo na Lava Jato, da Game Corp, isso, que inclusive teve uma decisão favorável semana passada para ele de tributos. Desculpa, é Fábio Luiz Lula da Silva. Fábio Luiz é o Lulinha. Esse é o outro. E aí o ponto aqui, para mim, vocês foram muito felizes nos comentários, mas eu queria trazer, só retomar esse assunto dizendo o seguinte, olha, que sirva de lição para um ano eleitoral. Porque as questões pessoais, muito combatidas e levadas ao público, às redes sociais, por você, militante de esquerda, de extrema esquerda, de direita, de extrema direita, momentos assim são importantes para você entender que as autoridades, a figura pública, se dissocia. Agora, é fato, há 2 semanas o 04 de Bolsonaro foi, de fato, indiciado. Que não é uma pessoa pública. Ele nunca foi candidato a nada. Agora ele é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Está entrando na vida pública agora. Inclusive ele mora lá. Mas as manchetes que foi dada ao Jair Renan, ao 04, elas se diferenciam. Vamos aguardar, afinal de contas, essa notícia ela vem de ontem à noite para hoje. E aqui na bancada, felizmente, a gente fala sobre todos aqui. E aí a gente vê os dois pesos e as duas medidas claramente. Por exemplo, quem é de esquerda no YouTube já está dizendo, não, por enquanto ele é acusado. Mas se fosse o inverso, você estava dizendo que o filho de Bolsonaro era bandido, que tinha agredido. E aos amigos que estão brincando com isso, eu não brinco com isso. A agressão do amor, a agressão do L, eu não brinco com isso. E não conheço o presidente da República,
Nunca o estive, mas ele não tem histórico de agressão com mulheres. Não se conhece na vida pública de Lula a agressão dele a nenhuma companheira. E acredito eu que, se concretizando isso, ele vai ter que sim ter uma postura pública, vai ter que dar uma declaração e vai ter que recriminar o filho. Espera-se que faça isso, se isso for comprovado. Então, assim, eu não brinco com isso. É um assunto que eu não brinco, é um assunto muito melindrado, essa questão de agressões. Então, assim, quem quiser brinca, quem quiser fazer chafurdo, eu não. Todos os portais, a gente sempre comenta aqui, né? O print é eterno. E aí o antagonista acaba de publicar uma fala extremamente infeliz aqui não sei se do então candidato, exatamente. Quer bater em mulher, vai bater no outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Isso é antiga, Lula, né? Em 2022, isso foi na pré-campanha, na campanha. Isso foi Lula, né? Isso. E aí Lula hoje... O pior de Lula não foi essa não, Luiz. Mas tem uma de hoje que, sinceramente, é um ato falho. É um ato falho, não vou aqui julgar a figura dele, mas é um ato falho. Hoje, quem se filiou ao PT no Rio de Janeiro foi a ministra Aniele Franco. E ele disse que a ministra, que ela, abre aspas, espero que ela seja uma puta militante do PT. Ela se filiou ao partido em ato realizado no Circo Voador, no bairro da Lapa. Essa expressão, puta isso, puta aquilo, é uma expressão muito carioca. Isso. E faz parte lá das pessoas falam desse jeito e tal, um ato falho. Que virou notícia, está aqui no portal. Pois eu não acho que ato falho não, Luiz. Ato falho é quando você faz de maneira inconsciente. O que talvez ele não tenha pesado tenha sido a dupla interpretação que poderia ser dada. Porque, para mim, é muito claro. Ele usou a expressão para dar a conotação de intensidade. De grandeza. De intensidade, de grandeza, de dedicação. Você é um puta jogador. Aquele cara é um puta jogador. Então, assim, o problema é a repercussão que tentaram dar a uma expressão que, sinceramente, ela foi aplicada dentro de um contexto, com um certo tom. A pior de Lula não foi essa de hoje. Dizer que a mulher é uma puta... Militante, com a irmã de Marielle. Que aí eu volto a repetir. Se tivesse sido alguém... Se tivesse sido o Nicolas Ferreira... Se tivesse sido um Rogério Marinho que tivesse dito isso, estava sendo crucificado. Mas vou pular essa, porque eu acredito que Lula vem de uma cultura nossa de machismo, de ter sido criado no Nordeste, de infância difícil, e ele é machista, claramente. Mas a pior de Lula não foi essa, não. A pior de Lula foi chamar a Fátima Bezerra de sapatão, numa ligação telefônica. Como é que foi essa história? Que disse que ela tinha grelo duro. Isso vazou, como é que foi? Foi, naquela época de Sérgio Moro, dos grampos, é verdade. da Lava Jato. Absolutamente machista. Apareceu ele falando de Fátima Bezerra e de outras mulheres do PT, dizendo que elas tinham grelo duro. Dando a ali não foi ato falho. Não. Ali não foi. Foi uma fala machista. Certo? Mas Fátima Bezerra morre de amores por Lula. Nunca recriminou ele por ter dito isso. O PT, eu nunca vi as mulheres do PT recriminar, ter nota, eu nunca vi Gleisi Hoffmann lacrar. E ficou por isso mesmo. O grande problema. Então, essa foi a pior. Certo? Ele disse claramente que a governadora do estado do Rio Grande do Norte era homossexual. Não, mas o problema não foi esse, Bruno. O problema é que ele tenta fazer passar de que ela é forte, que ela é isso, é aquilo, no sentido de que ela é uma grande protagonista política, no sentido de que pelo fato de ela, segundo consta, ela ser lésbica, ela teria uma associação com a força masculina, pela história do grelo duro. Então, é uma discussão tão vazia e que, sinceramente, isso me constrange. Total. Isso me constrange em fazer esse tipo de comentário sobre esse tipo de situação. Eu acho que eu não vou aqui constrangedora. Eu não vou explanar o que ele quer dizer, não. Mas vamos embora. Mas o que ele quis dizer foi o que eu acabei de dizer, na minha opinião. E aí uma coisa, Bea, a gente vive num momento do Brasil e do mundo de muitas pessoas assinalando virtudes para os outros. E isso é muito preocupante. Apesar disso, Bea, eu vejo alguns avanços. Por exemplo, nós temos um governador de um estado importante do Brasil que é homoafetivo e que trata isso de uma maneira muito clara. E que bom que seja assim. Sim. Que bom que seja assim. Todos deveriam poder agir assim. Isso tem a ver, escolha sexual, religiosidade, lado político. Você pode ter qualquer lado político. Enfim.